Pois bem, senhoras e senhores, muito boa noite para quem estiver assistindo agora essa live. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir futuramente, independente do horário que a pessoa acessar as redes do YouTube, né, onde estará gravado esse programa. Meu nome é Guilherme, hoje quem comanda, né, o programa Mesa de Debates, né, canal do YouTube, também temos um blog, né, onde que nós fazemos, onde que eu faço entrevistas, gravo algumas opiniões sobre os acontecimentos políticos do dia e também agora com um programa de teoria, né? E a gente, né, conforme prometemos, né, a gente vai dar continuidade ao debate do Manifesto Comunista, né, mas não seguindo com esse livro, né, seguindo com outro livro do Engels que chama Socialismo Utópico, Socialismo Científico. Lembrando antes, né, estava quase me esquecendo, hoje, na verdade, era para ser uma entrevista com Alex Tuart, né, ele infelizmente acabou desmarcando, né? E com isso, né, esse programa, que na verdade seria gravado na sexta-feira, vai ser gravado, gravado hoje. E o programa Notícias Comentadas, né, que é todo o programa de toda sexta que eu gravo para falar das notícias da semana, vai ser gravado na quinta noite, provavelmente na quinta de madrugada, né? E para dar espaço para sexta-feira para a entrevista do Alex e também da entrevista da Jéssica, né? Que era para ter sido gravada na segunda-feira, né? Mas devido a condições do tempo, né? São José dos Campos, que segunda-feira aqui na região choveu choveu bastante, choveu uma chuva muito forte e que deixou a internet da Jéssica instável, né? E então a gente resolveu remarcar essa entrevista e hoje, infelizmente, houve um imprevisto, né, do Alex, então a gente vai tentar remarcar a entrevista dele na para sexta-feira também. Hoje eu resolvi falar um pouco, né, jogar algumas ideias, para falar a verdade, sobre o livro Socialismo Utópico, né, e Socialismo Científico, né, do Friedrich Engels, que é o principal colaborador do Marx, para quem não conhece, né, Marx escreveu várias obras em conjunto com ele e tal, não precisa nem apresentar, né? Enfim, eu quero falar um pouco da ideia desse livro, que acho que é importante e que complementa, na verdade, um pouco a discussão do Manifesto Comunista, né? Que acho que são livros que, como são quase escritos na mesma época, acho que são livros que complementam, né? Enfim, Engels vai começar a dizer que o socialismo, né, ele é um método científico. É, ele é um método analisado de maneira científica, né, através de estudo, né, através de experiências concretas, experiência concreta que eu digo assim, da maneira de como a sociedade funciona, através de estudos mais profundos, até chegar a uma conclusão, né, de que de qual modelo de sociedade poderá vir no futuro, né?
Esse é o método, isso é o que o Engels, tanto o Engels, mas também tanto o Marx queriam, né, ao pensar uma nova sociedade, né? Contudo, né, o Marx e o Engels tiveram que se basear em alguma coisa, né, que fosse uma base principal para poder eles fundamentarem a sua ideia. Ou seja, a ideia do socialismo, né, ela não surgiu do nada. Ela teve assim, o começo fundamentado em teve as primeiras ideias, os primeiros pressupostos, digamos assim, anteriormente a Marx e Engels, e o Marx e o Engels, né, deram a forma mais acabada, né, para essa concepção, né, para essa ideia. Vamos lá, né? Jogando com algumas ideias sobre o tema, em 1789, ano da Revolução Francesa, a gente tinha a burguesia como uma classe revolucionária. Uma classe que pregava ideais, né, revolucionários para a época, né? Ideais como liberdade, igualdade, fraternidade. E essa classe burguesa estava propondo uma mudança profunda na sociedade. Como que ela mudou de fato, né? Uma mudança radical na sociedade que existia anteriormente. O que acontece, né? A burguesia tomou o poder, né? E a partir do momento que ela toma o poder, ela deixa de ser uma classe revolucionária e começa a ser uma classe conservadora. Começa a ser uma classe que quer se manter no poder e uma classe que quer manter seus privilégios, né? Então, ou seja, ela vira uma classe conservadora que não pensa, né, no restante da sociedade, né, no restante das classes que não tomaram o poder, que ainda continuaram na sua mesma situação social que mantinha antes, né? O que acontece, né? Vamos assim, retomar algumas concepções, né, do socialismo, do Manifesto Comunista, né, que acho que é importante para a gente entender o livro do Engels, né? A primeira concepção, né, que a gente precisa entender é que a burguesia toma o poder, e a partir que a burguesia toma o poder, ela começa a controlar os meios de produção, e com isso começa a surgir uma nova classe, que não se surge do nada, né, obviamente, mas surge das antigas classes que existiam no regime de artesão, de cumprir pequenos artesãos, assim, que cumpriam outros papéis, e que essas, principalmente também, né, donos que tinham pequeno pedaço de terra, que começaram a ser expulsos das suas terras e irem para cidades e tal, né?
e com isso todo esse setor começa a se proletarizar e começa a trabalhar nas fábricas, né? O que acontece? Então, a burguesia, a partir do momento que ela toma o poder e passa a controlar os meios de produção, uma nova classe surge a partir de então, que é a classe proletária, é a classe operária, né? E com isso os ideais da burguesia começam a mudar, né? Porque ela não é mais uma classe revolucionária, agora ela passa a ser ela começa a ser uma classe conservadora, né? Então, ou seja, então se você pegar o que foi escrito antes por exemplo, da Revolução Francesa era uma coisa, e o que foi escrito depois da Revolução Francesa era uma outra coisa. Tem vários escritos bastante interessantes também que mostram um pouco do que era a burguesia depois da tomada do poder. Principalmente, por exemplo, se a gente for pegar a questão de voto, né? Questão de direitos sociais e também direitos políticos, né? A gente percebe um pouco, né, do que foi, do que é também essa classe depois que ela se tornou a classe dominante, né? Ou seja, o que acontece? Então, na prática, todo esse ideário que foi prometido de igualdade, fraternidade e liberdade, na verdade, viram-se que não foi cumprido, né? Por quê? Porque a liberdade que a burguesia prometia não era a liberdade minha ou do cara da época, né, de ser livre de fato, né? Mas a liberdade que a burguesia prometia era a liberdade econômica, né? A liberdade é onde eu tenho o direito de fazer o meu comércio sem a intervenção do Estado, sem a intervenção de meios. A igualdade que a burguesia prometia não é que por exemplo, um sujeito branco é igual a um negro, a um ex-escravo. A igualdade que a burguesia prometia, na verdade, era uma igualdade econômica, onde um dono de empresa que possui bastante terra, ele é igual ao dono que possui poucas terras. Vou dar um exemplo hoje, que acho que é mais prático, né? A gente fala, muitas das pessoas costumam exaltar a tal da meritocracia, né? A meritocracia, o que ela parte do pressuposto? Ela parte do pressuposto que todo mundo somos iguais. Ou seja, para a meritocracia, não importa, né, se você é pobre, se você não tem condição, você não teve um estudo, por exemplo, melhor para poder conseguir, por exemplo, uma determinada vaga de emprego, por conta da sua própria condição social, né? A meritocracia coloca, por exemplo, um estudante de escola pública que vive todo esse cenário que eu coloquei, na mesma condição igual para poder competir por uma vaga, por exemplo, num vestibular ou até mesmo num concurso público posteriormente, num cara que tem mais estudo, um cara que teve condição financeira, teve dinheiro para poder ter mais estudo, né? Ou seja, a meritocracia fala que nós somos iguais, mas a gente não vive numa sociedade igual, de fato. A gente vive numa sociedade que possui uma contradição
né, de classe absurda e profunda, né? O que acontece, né? Agora voltando um pouco do assunto, a burguesia prometeu igualdade, mas ela não trouxe a igualdade. A igualdade dela é igualdade econômica, a igualdade de poder fazer o seu comércio. Ela trouxe esses termos pensando somente nela e não pensando na grande maioria da sociedade. Isso, né, começou a gerar alguns questionamentos, né? Começou a gerar, né, alguns questionamentos em relação a, a esse tipo de atitude que a nova classe dominante estava tomando na época, que era a classe burguesa. E começou também a gerar certas revoltas, né? Desde então aí nascem os socialistas utópicos, né? Não vou entrar profundamente em todos, né? Porque acho que caberia muito tempo, né? Mas os socialistas utópicos, ele questionavam o modelo de sociedade que estava se formando na época, né? Mas ao mesmo tempo, né? Não era um método de estudo científico, né? Era digamos assim, era um modelo de sociedade que era mais idealizado, assim, mas não idealizado em termo mais científico, mas assim, um modelo, um mundo ideal, sabe? Num linguajar, digamos assim, mais vulgar. E eles pensavam esse tipo de modelo de sociedade, mas ao mesmo tempo, né, não tinha um método científico, né? Então, esses eram os socialistas utópicos que existiam na época, que foram, assim, foram o primeiro setor que começou a concretamente se contrapor, né, a, a esse tipo de situação que a burguesia estava se formando na época, né? Ao mesmo tempo, né, é importante citar aqui que assim, teve as suas limitações, mas só que eles deram um passo importante para pensar que existiria vida depois do capitalismo, né? É muito, é muito, é muito importante debater esses caras, porque assim, hoje, por exemplo, muito se escuta que as pessoas que costumam lutar por igualdade, justiça social, por liberdade, pessoas que estão na luta, que pensam à sua maneira um novo modelo de sociedade, elas são consideradas pelo senso comum, né, que o senso comum é, em última instância, a ideologia da classe dominante, pelo senso comum, tipo, serem pessoas utópicas, pessoas sonhadoras, né? Por que existe essa pecha, existe essa taxação em cima dessas pessoas que lutam ou procuram lutar por uma nova sociedade, né? Por conta por conta desses socialistas utópicos, ou seja, tipo, para o senso comum e para a ideologia dominante, né? Essas pessoas elas são utópicas, elas são, né?
elas pensam, elas são sonhadoras, simplesmente por isso. Elas têm um ideal assim de sociedade que é mais um ideal que não tem uma base concreta nisso. O que acontece, né? O que que eu, o que acontece? Esse tipo de pensamento, por exemplo, leva, ao meu ver, ao processo que aconteceu nos anos 90, nos anos 70, 80, 90, né? De ter ideologias, pensamentos de que que o capitalismo triunfou frente à queda, né, da União Soviética, por exemplo, né? Esse tipo de pensamento leva por exemplo, a ter a seguinte mentalidade: o capitalismo venceu, então qualquer pessoa que lute por transformação social, essa pessoa ela seria utópica, ela seria uma pessoa, digamos assim, sonhadora e tudo mais. E sendo que na verdade não, né? Sendo que na verdade quando nós falamos de uma nova sociedade, né? A gente está falando, não está falando de um sentimento utópico, ainda que a indignação por, por certas coisas, por existir a miséria, por existir todos os problemas que existem na nossa sociedade, ela existe, existe, mas só que o projeto de sociedade é fundamentado através de um meio científico, né? É isso que a gente vai entrar agora. O que acontece, né? A, a, como eu falei para vocês, a burguesia, né? Ela a classe proletária, a classe operária, ela nasce da classe burguesa, né? Ela está em contraposição à classe burguesa. Por quê? Porque enquanto a classe burguesa ela mantém os meios de produção, a classe operária só vive da sua força de trabalho, ela trabalha, né? Então, ou seja, elas estão em contraposição. E conforme eu falei também no primeiro vídeo de questões teóricas, né? O, o, a burguesia simplificou as classes sociais, né? Enquanto existia várias ramificações de classes no antigo período, a burguesia, nessa era moderna, ela simplificou as relações de classe, transformando em proletários e burgueses. Vale a pena colocar aqui que existe uma discussão que é importante se situar, que não só existe somente operários e burgueses na nossa sociedade, mas o modelo da nossa sociedade hoje é mais simplificado do que o modelo de antigamente. Então, ou seja, a burguesia. Então, o que o Engels queria? Então, vendo essa relação de burgueses proletários, o Engels pensou como que eu vou pensar uma nova sociedade de maneira mais científica, onde consiga chegar a essa igualdade e essa liberdade que os antigos socialistas utópicos queriam. Então ele vai analisar o seguinte, né? Existe a burguesia, existe o proletariado, a burguesia é dono dos bens de produção, o proletariado tem a sua força de trabalho. Essas duas classes, como eu falei anteriormente, elas estão em lutas, né? O que a burguesia precisa, o que o proletariado precisa fazer? O proletariado precisa expropriar a burguesia, precisa tomar os meios de produção da burguesia e
E com isso, e para isso ele vai abolir as classes sociais, né? Ou seja, o proletariado ele não nasce, ele não, quando ele toma os bens de produção, ele não quer ser uma nova classe dominante, até porque que não tem uma outra classe para ele dominar, né? Conforme com o desenvolvimento da sociedade capitalista, né? Então ele vai expropriar a burguesia, né? Para poder abolir as classes sociais e abolir e chegar numa sociedade, né, igualitária, chegar numa sociedade de fato igualitária, uma sociedade livre, mas através de um método científico, né, e não com um método e não com o método utópico de simplesmente chegar lá e pensar como que seria bom uma sociedade justa e igual, né? Basicamente é isso, né? O que o livro Socialismo Utópico e Socialismo Científico coloca. Obviamente que foi com poucas palavras, né? Porque por conta dessa alteração de horário que aconteceu, né? Por conta do adiamento de 2 entrevistas e para eu não ficar sobrecarregado na sexta-feira. Lembrando que quinta-feira, amanhã, tem uma entrevista com o Márcio Laura, para nós falarmos de trotskismo, né? Também temos uma entrevista com Plínio de Arruda Sampaio Júnior e Oswaldo Gurgiola para falar de capitalismo e Covid. E sexta-feira tem entrevista da Jéssica e pretendo remarcar a entrevista do Alex Duarte, né? Então é isso, pessoal. Espero que gostem. Ficou um pouco meio bagunçado, né? Por resolver fazer esse vídeo em cima da hora. Peço para que curtam o vídeo, né, no YouTube, se inscrevam no canal do YouTube, curtam a página do Facebook, curtam a página do YouTube, sigam no Instagram, para poder acompanhar a nossa programação que eu estou planejando, né, tanto para essa semana e também a semana que vem. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Fui!